Como as palavras que usamos revelam as práticas sociais das quais fazemos parte. O que muda quando passamos a observar a língua a partir dos seus usos reais, em textos e discursos concretos? De que maneira a linguística pode transformar o modo como ensinamos e aprendemos diferentes idiomas? E como o diálogo entre fatores linguísticos e socioculturais nos ajudam a compreender tanto a estrutura da língua quanto os sentidos que produzimos em sociedade? Bem-vindos ao Rota de Antares, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura da Universidade de Caxias do Sul. Aqui, a cada episódio, seguimos diferentes caminhos da literatura, da linguística e da cultura. Conversamos com pesquisadores, professores e estudantes que investigam como a linguagem funciona, como as línguas se transformam ao longo do tempo e como a literatura ganha novos sentidos na escola e na sociedade. Das obras literárias clássicas às produções culturais contemporâneas, das teorias sobre linguagem às práticas de ensino e de formação de leitores. Este é um espaço de escuta, diálogo e curiosidade intelectual. Nós somos Samira e Ronaldo e este é o Rota de Antares. Vem fazer essa rota com a gente? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, viajantes da Rota de Antares. Um programa de pós-graduação se constrói no diálogo entre pessoas e ideias, em trajetórias que se cruzam e se transformam. E hoje, para nossa conversa, nós recebemos duas convidadas do PPG-LET, a professora doutora Sabrina Bonqueves Fadanelli e a mestranda Brenda Lima. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Ficamos muito felizes obrigada. Com a presença de vocês. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite e também gostaríamos de parabenizá-los, por esse podcast, pela escolha do título, É realmente um trabalho de muito valor. Obrigado. Bacana, legal, né? Chegamos já ao quarto episódio, Este é o quarto episódio que estamos gravando, isso aí. A gente vai conversar, então, com a professora Sabrina e vai conversar com a Brenda, que é mestranda do PPG, e vamos trilhar um pouco esse nosso caminho, em especial hoje, focando muito mais na linguística, né, do que nas áreas da literatura ou mesmo da cultura. Entretanto, a gente vê muitos entrelaçamentos entre essas áreas. Então, eu queria começar perguntando para a prof. Sabrina como é que foi essa trajetória, né? Até chegar no programa, qual é a tua formação, como é que foi se constituindo essa pesquisadora que a gente tem hoje, essa grande docente que a gente tem no nosso programa. Por favor. Muito obrigada pelo grande docente. Na verdade, eu iniciei a minha vida acadêmica aqui mesmo, na Universidade de Caxias do Sul, no curso de letras, português e inglês, que na época era junto, né? Sim. Inclusive, Samira e eu fomos colegas, nos formamos juntas. Isso aí. Né? E depois, então, nessa época eu já dava aula de língua estrangeira, principalmente de inglês, e trabalhava assim, com várias idades, com crianças, adolescentes e adultos. E depois eu fiz, então, uma especialização aqui na Universidade de Caxias do Sul sobre ensino de língua estrangeira, né, língua inglesa mais especificamente. Aí depois eu fui morar fora, né, eu fui morar na Europa. E lá eu fiz o meu mestrado, né, em linguística aplicada na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Logo que eu voltei, né, depois de concluir o meu mestrado lá, eu fui convidada por uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a ser orientanda dela de doutorado, né? E então, né, comecei o doutorado em 2013 e me formei doutora, né, em 2017, que foi um ano depois que eu entrei como professora na UX. Eu entrei como professora na UX em 2016, então este ano estou fazendo 10 anos de casa. Parabéns. Que bacana. Obrigada. E então foi isso, né? Essa foi a minha trajetória e tenho trabalhado tanto com inglês quanto com português, por causa da minha formação. Trabalhei com algumas disciplinas de literatura inglesa, literatura americana, né? Não de uma forma tão
digamos assim, especialista, né? Porque não é a minha especialidade, mas trabalhei muito com o lado cultural, o lado da língua também, nessas obras, quando ministrei as disciplinas de literatura. Ótimo. Até eu te perguntar sobre outras experiências profissionais, mas acho que tu já trouxe algumas delas, né? Quem sabe tu relembra a gente de alguma coisa que foi bem especial para ti. Eu me lembro também que tu teve a oportunidade de trabalhar como docente, como professora fora do Brasil. De repente a gente podia conversar um pouco sobre isso. Acho que é bastante marcante, né, essa experiência. Eu trabalhei como professora de inglês na Itália, né? Eu trabalhava bastante com empresas e também com alunos particulares. Eu trabalhava junto com uma escola de línguas, né? E essa escola me trazia essas oportunidades. Eu também trabalhei um tempo dentro de uma base do exército americano, com os soldados da ONU, ensinando inglês para os soldados da ONU que não falavam ainda muito fluentemente. Foi uma experiência muito legal. E eu também trabalhei 5 meses como professora na Inglaterra, numa escola, num período de verão, para crianças e adolescentes, naquele esquema de intercâmbio, né? Que as crianças e os adolescentes vêm, passam 15, 20, 30 dias e estudam inglês e de tarde vão passear. Né? Então, são experiências profissionais que eu julgo bastante importantes na minha formação também. Sem dúvida. Vamos trazer agora a Brenda para a nossa conversa também. A Brenda que é mestranda do PPG LET e muito próxima de se tornar mestra em Letras e Cultura. Já está no finalzinho, né, da tua dissertação. Entrega em junho, a defesa é logo aí. Eu queria que você nos contasse um pouco mais da sua pesquisa, qual que é o objeto, o que está pesquisando. É aquela pergunta horrível, né, que a gente sempre tem que responder nesses 2 anos, sobre o que é a sua pesquisa. Sim. Responder a pergunta difícil na frente da orientadora. Não dá, só para piorar. Sim. Responder direitinho. Não, brincadeira. Então, a minha pesquisa, né, na área de linguagem e cultura, mais especificamente na linguística. Estou pesquisando a sociolinguística, questão da variação linguística no livro didático, sobre um olhar da sociolinguística educacional. Então, é mais voltado para a escola, para o ensino da língua portuguesa, como que o tema, né, da variação linguística, que é um assunto muito importante, muito relevante, que tem que ser trazido para a sala de aula, como que ele é abordado no livro didático para o ensino fundamental, os anos finais. Então, eu trabalho com o livro didático do 6º ano ao 9º ano, como que a gente traz esses assuntos e como a sociolinguística educacional pode ser aplicada dentro do ensino. Então, como que traz essa questão da pedagogia mais sensível, um olhar mais acolhedor para as variações que os alunos vão trazer também para a sala de aula. A tua graduação foi em letras também? Sim, a minha graduação foi em letras aqui pela UX. Eu me formei em 2023, logo em sequência já entrei para o mestrado. E o que mais te surpreendeu nessa mudança da graduação para o mestrado? Tudo. Tudo. Assim, é uma virada de chave muito grande sair da graduação. A gente tem um ritmo ali nos anos final, tem estágio, tem tudo. Mas quando tu entra no mestrado, tu tem muito pouco tempo para fazer muita coisa. Tu tem que fazer as disciplinas, tu tem que focar na tua dissertação, tu tem que saber o que tu quer pesquisar. Tu tem que ter esse recorte muito definido na tua cabeça, mas a gente chega querendo mudar o mundo, querendo pegar tudo e mais um pouco e colocar ali. Em 2 anos tu não faz, né? Então, tu tem que ter um autocontrole muito grande nessa mudança de um pro outro. Até nós falávamos isso em outro episódio, passa rápido, né, esse período de 2 anos, né, parece, quando a gente está no processo seletivo, na expectativa de entrar no programa, a gente pensa em 2 anos como algo distante, que vai ter muito tempo para pesquisa. Exato. E quando vê, passou, tá na qualificação, depois tá na defesa, né? Não, passou a qualificação, voa, tu acha que tá difícil chegar até a qualificação. Tem que fazer a qualificação, fica tudo mais fácil. Não, e não tem nada depois, tu tem que entregar ali. Exato. Vai, é muito rápido, muito rápido. Falando em pesquisa, então, eu volto a pergunta para a prof. Sabrina e te peço para trazer para a nossa conversa a questão da abordagem lexical da língua, que é uma das frentes que tu costuma trabalhar dentro das tuas linhas de pesquisa.
Bom, a abordagem lexical da língua, ela é, digamos assim, o contrário de praticamente todas as outras teorias linguísticas, onde, na maioria das teorias linguísticas, o foco realmente é uma construção gramatical, um sistema gramatical. Na abordagem lexical, na verdade, não existe gramática, só existe o léxico. E existem combinações lexicais e existem coligações lexicais que trazem diferentes sentidos, né? E essas ligações lexicais, elas trazem sentido, mas elas também são por acaso, né? Não é simplesmente porque alguém resolveu fazer, mas são usos que vão se formando e culturas também que vão se juntando. Então, a abordagem lexical, ela não tem, assim, a ideia de ser melhor do que as outras teorias linguísticas, não é isso, mas ela pode ser um complemento, né? Eu acho, principalmente para o professor de língua ou para o pesquisador da linguística, né, de olhar para a língua dessa forma, né? E então, junto com a abordagem lexical, eu trabalho muito com a linguística de corpos, né, que traz justamente, né, é a frase de Firth que diz, dize-me com quem andas e te direi quem és, né? Então, em relação só aos o entorno, sentidos das palavras, né? Só o entorno da palavra e a relação que ela tem com o seu ambiente é que vai realmente designar o seu significado, a sua função, o seu uso. É bem interessante porque parte muito do uso. Sempre de contextos reais, gravações, usos por escrito. Então, não é uma gramática, foge muito da gramática normativa que a gente conhece muito bem, absoluto. Né? Então, é bem interessante nesse sentido, né? E acho que promove, assim, muitas possibilidades de pesquisa dentro do PPG, por exemplo. Sim. Tá bem bacana mesmo. A gente consegue associar a linguística de corpos não só a questões linguísticas, mas também a questões literárias, né? A gente pode fazer pesquisa sobre léxico especial que é utilizado por algum autor, por algum tipo de razão. Você pode pesquisar dentro de uma obra inteira como que, por exemplo, personagens femininos são representados através das combinações lexicais que se referem a esses personagens. A linguística de corpos também trabalha com muitas outras áreas, né? Não só dentro, a gente pode falar do programa de letras, claro, mas pode dialogar com outras áreas, como publicidade, engenharia, marketing. No ensino de línguas, quais seriam as principais diferenças da abordagem lexical para outras abordagens, assim, para quem está adquirindo um novo idioma? Na verdade, a abordagem gramatical, né, ou aquela que traz, assim, a língua como interação e como construção de sistema interativo, ela sempre vai ter um conjunto de regras, né? Que, claro, às vezes vai ter algumas exceções, mas vai ter esse conjunto de regras, né? E o professor vai, obviamente, ensinar essas regras de formas diferentes, né? Trazendo exemplos, talvez até fazendo o aluno perceber qual que é o padrão, né, da língua. Só que existem muitas características linguísticas que não dá pra gente colocar dentro de uma regra, né? Elas fogem a isso, né? Exato, né? Então, ter essa consciência de que a abordagem lexical pode auxiliar esse profissional, não exatamente a explicar, mas talvez até a falar, né, e entender, no sentido de, ok, essa combinação lexical, ela ocorre, ela é aleatória, mas ela é assim na língua e todo mundo usa ela, e é assim que eu tenho que ensinar para o meu aluno, e então eu vou fazer com que ele tenha oportunidades para praticar isso, sem pensar em gramática muito, né? Então, ela é uma alternativa, né? Alternativa que o professor, por exemplo, tem, e que também o aprendiz de língua pode ter, ao invés de ficar perguntando o porquê de tudo, né? Simplesmente aquela história, aceita que dói menos.
Bem isso mesmo. Fazendo essa conexão, então, com a escola, com o estudante, eu queria voltar a conversa para a Brenda e pensar contigo um pouco sobre essa questão do teu tema, né, da tua pesquisa e a relação com questões atuais da linguagem ou da própria sociedade. Como é que tu vê como é que tu justifica essa tua pesquisa nesse sentido? Tem uma relação direta? Tu consegue ver consequências positivas ou resultados sendo aplicados na escola daqui a pouco? Na verdade, o tema da sociolinguística em si é um assunto muito atual. Até os anos 60 não se falava em sociolinguística, não se tinha esse olhar para a língua com variações, com uma mudança linguística. Então, por si só, já é um tema bem recente. Então, abordar isso em sala de aula, em alguns casos, ainda se torna um tabu, pode-se dizer, né? Alguns professores ainda têm essa questão com a gramática normativa, então acaba que algumas variações dos alunos não trazem de casa, trazem da própria sociedade, dos seus grupos, não são bem vistas não ali. São bem aceitas, isso, ou acabam sendo corrigidas. Então, a intenção de trazer esse assunto já é uma coisa bem atual da nossa sociedade que pode ser trabalhada em sala de aula. Então, ainda tem muito em sala de aula aquele estigma de o estudante estar falando, entre aspas, errado ou falar certo? Sim, a gente vê muito isso como a sociolinguística educacional, principalmente, traz isso de não corrigir o aluno, de apresentar, sim, que existe uma variação mais próxima a padrão, que vai dar oportunidades para ele no trabalho, na sociedade, enfim, mas que ele pode fazer esta transição, ter esta competência de poder transitar entre as variadas línguas que existem, né? Então, trazer isso pode ser muito positivo, né? E aí a tua análise é focada na BNCC? Na BNCC, com base na BNCC, eu trabalho com uma coleção de livros didáticos que é usada nas escolas municipais aqui em Caxias do Sul. Certo. Fui até a Secretaria Municipal de Educação ver quais são os livros mais usados que trazem do PNLD e escolhi essa coletânea para a gente fazer essa análise da variação linguística, preconceito linguístico, porque a BNCC aborda muito essas questões que precisam ser trabalhadas, principalmente no ensino fundamental, que é quando o aluno está sendo inserido, está tomando consciência, está nessa transição. Então, a gente consegue analisar isso dentro desse material. Tem alguns gargalos, tem algumas questões que estão em análise, que eu comecei a parte da análise da minha pesquisa mais agora, né, que eu me aprofundei nessa parte. Então, aí a sociolinguística educacional entra para tentar não suprir, né, esses gargalos, mas auxiliar, trazer um novo olhar, né, para dentro do próprio material também, né. Muito interessante. E dentro dessa pesquisa, tu tem referenciais teóricos que eu imagino que vem usando já desde a qualificação e antes disso. E eu fiquei pensando aqui, talvez a gente tenha professores que estão ouvindo a gente, né, e que talvez tivesse alguma dica para eles. Olha, se você nunca ouviu falar sobre sociolinguística, começa por esse autor aqui. Qual seria a tua indicação? Bom, da sociolinguística em si, Labov, né, pai da sociolinguística, ele aparece muito na parte do meu referencial teórico, né, foi onde originou a sociolinguística variacionista, né, que foi a porta de entrada para a sociolinguística educacional, que é a que eu trabalho na minha pesquisa. A sociolinguística educacional, ela surgiu com a professora e linguista Estela Maris Bortoni Ricardo, que é minha principal teórica, minha principal fonte no meu trabalho. Então, eu indicaria ela tem trabalhos maravilhosos, onde ela não só traz a teoria, ela também traz sugestões de atividades. Ótimo. Ela tem obras onde atividades tu pode aplicar com o teu aluno, textos, formas de trazer essa questão da mudança linguística também. É bem interessante o trabalho dela. Isso é muito legal, né? De poder transformar o diálogo do autor em prática, em sala de aula, né? Então, se ela traz isso já na obra, é fantástico. Facilita, né? Facilita. E o teu foco, mais uma pergunta ainda sobre a tua pesquisa, é anos iniciais, anos finais, o ensino fundamental como um todo? É mais os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, que eu analiso os livros didáticos, né?
Muito bacana. Prof. Sabrina, você já falou para a gente um pouco sobre a questão do próprio léxico, na abordagem lexical, na construção de sentidos, e eu queria te perguntar um pouco sobre o teu projeto de pesquisa atual, que ele está em desenvolvimento, imagino, né? Sim. E ele tem como título a linguística de corpos como ferramenta no desenvolvimento de sugestões pedagógicas para o trabalho com desafios linguísticos na escrita acadêmica em língua inglesa. Conta um pouquinho para nós um pouco sobre esse trabalho. Então, esse trabalho, na verdade, ele se origina, né, de uma percepção já antiga, até anterior ao meu trabalho na Universidade de Caxias do Sul, quando eu trabalhava numa outra faculdade com turmas de engenharia. E quando a gente precisava fazer, né, algum tipo de leitura de documentos, ou produzir algum tipo de documento que eles precisavam fazer em língua inglesa, né? E que realmente existia muita dificuldade, não só, na verdade, surpreendentemente, não com a terminologia técnica da engenharia elétrica. Isso eles sabiam de cor e salteado, mas eles não conseguiam, por exemplo, perceber frases com modalização, a diferença entre uma modalização de muito perigoso e de não ter perigo nenhum. Então, essas características linguísticas muito mais comuns. E então, a gente também, depois que eu entrei na UX, junto com a professora Maria Valésia da Silva, nós abrimos o Writing Center da UX, que é o Centro de Escrita Acadêmica em Língua Inglesa. E nós também começamos a trabalhar com as pessoas, principalmente com professores, mas também com alunos da UX, que desejam, né, ter seus textos, suas pesquisas publicadas em língua inglesa. Né? Então, a gente também começou a perceber algumas dificuldades que são recorrentes, né? Certo. Então, a minha pesquisa, no caso, ela usa esse corpus, né, de textos dessas pessoas que buscaram o Writing Center, né, dos serviços do Writing Center, digamos assim. E eu né, utilizo algumas ferramentas da linguística de corpos para mapear algumas expressões que marcam os movimentos retóricos dentro de um artigo acadêmico, por exemplo. E aí eu uso uma plataforma com um corpus americano, que o nome em português fica horroroso, é MICUSP, né? Mas é o Michigan International Corpus of English. Melhor assim. Isso, né? Mais simpático. Ele é um corpus que traz textos acadêmicos de nativos, né? Da Universidade de Michigan e de outras universidades. E ele traz várias áreas, assim, e a ideia é comparar essas expressões que são utilizadas nos movimentos retóricos dentro dos artigos que foram escritos pelos brasileiros e as expressões utilizadas nos movimentos retóricos pelos nativos. E tentar, né, elaborar sugestões pedagógicas, intervenções pedagógicas a partir desse trabalho. Muito bacana. Inclusive, fiquei pensando aqui que alunos que estão com a intenção, né, de buscar um mestrado, por exemplo, tem uma área muito vasta dentro da linguística nesse sentido também, né, de fazer comparações com outras línguas, especialmente o inglês, né? A gente pensa muito na língua portuguesa, mas eu acho que o inglês também tem um espaço bastante significativo, né? Dentro da tua área de atuação, por exemplo, né? Sim, sim. Todas as línguas, né? Existem corpos de todas as línguas. Exato, sim. A linguística de corpos não é algo tão antigo, ela é bastante recente, até porque tem muito a ver com a questão do computador, né? Não dá para fazer linguística de corpos sem grandes, ou pelo menos médios, databases, que a gente chama, né? Precisa ter um corpus ali que está armazenado em algum lugar. São bases enormes, né? Na verdade, pode ser ou não, né? Na verdade, dentro da linguística de corpus, a gente pode ter um corpus de 8 bilhões de palavras, como é o COCA Corpus, né? O Corpus of American Contemporary English. Mas eu também posso ter um corpus menor, né? Eu posso ter o English 1010, por exemplo, que é muito fácil de acessar, que é o inglês que está na internet, que tem 1,5 milhão, 2 milhões.
que é um pouquinho menos. Claro, o acesso gratuito, né? Na verdade, Certo. depois se a gente paga a plataforma, que é o Sketch Engine, aí a gente consegue um corpus maior do English 1010. E o português também tem o seu corpus, existe o corpus do português brasileiro, que foi a Universidade de São Paulo que montou. Existem outros corpora também por aí. Tá ótimo, muito bom. Bom saber de tudo isso, né, gente? E nós estamos com um processo seletivo aberto para Estamos. o PPG-LET, tanto para mestrado quanto para doutorado, e aproveitar a presença da professora para perguntar as possibilidades de pesquisa, né? Quais são os desafios enfrentados pelos estudantes que optam pela linha de pesquisa da linguagem. É bom situar o nosso público, né? O PPG-LET tem 2 linhas de pesquisa. Uma é literatura e processos culturais, a outra é linguagem e processos culturais. Para quem opta pela área da linguagem, quais são as possibilidades de pesquisa e também os desafios encontrados? Então, as pessoas, eu começo pelos desafios, né? Porque aí depois a gente cria uma ponte para as possibilidades, Ótimo. né? Eu acho o maior desafio, até porque o nosso público, uma boa parte do nosso público, ele não vem só de letras, né? Justamente porque a gente tem a cultura atrelada, então nós temos pessoal de muitas outras áreas, né? Então, geralmente, a gente percebe, às vezes, nos projetos que vêm, assim, para análise, uma falta de definição de qual que é a teoria, o caminho linguístico que vai ser abordado, né? Certo. Então, a pessoa... essa é a maior dificuldade dos candidatos, às vezes, e até dos pesquisadores iniciantes. Dos próprios né? mestrandos, né? Dos próprios mestrandos. Então, conhecer essas linhas de perspectivas linguísticas, né? E isso é muito interessante porque o nosso programa, né? Então, ele traz essas linhas e essas perspectivas, né? A gente tem essa parte da abordagem lexical. Nós trabalhamos também com análise crítica do discurso, a própria sociolinguística, né? Nós temos também uma disciplina de linguística forense, e dentro da disciplina de linguística forense se trabalham outras possibilidades. E claro, né? É uma disciplina obrigatória, trabalhar com a linguística estruturalista, gerativa, né? E entender os preceitos linguísticos mais básicos, né? Que depois geraram todos os outros, de alguma forma. Muito bem. E a partir disso, então, os alunos poderiam seguir alguns caminhos, né? Inclusive, buscando atrelar o direito com a linguística, ou a engenharia com a linguística. Exato. Eu me lembro, por exemplo, de ter tido colegas da arquitetura que faziam mestrado comigo. Então, é realmente um programa que acolhe muito bem outras áreas, Exato. porque a linguagem ela vai perpassar todas as relações humanas. Então, a gente Exato. consegue fazer muitas dessas interlocuções. Muitas. Muito interessante tudo isso, né? Muito bom pensar. Isso mesmo. A gramática, né, a linha funcionalista de análise linguística, né, ela é muito, muito utilizada, por exemplo, na área de publicidade e propaganda, né? No próprio jornalismo, né? No próprio jornalismo. No jornalismo também a gente, né, pode ver a análise crítica do discurso. Isso. E com a linguística de corpus, por exemplo, a gente consegue fazer trabalhos muito bons em áreas das exatas, né? Selecionar, assim, vocabulário para questões pedagógicas ou até, às vezes, para questões de produção de material, né? Então, existem muitas possibilidades que podem ser perseguidas. Brenda, e conversando um pouco assim, pensando para além dos muros da universidade, né? Para quem está chegando agora nessa linha de pesquisa ou que quer se aproximar da sociolinguística, como é que tu explicaria a tua pesquisa para alguém que não entende nada de letras, alguém que não entende nada de linguística? Como é que seria assim a tua abordagem para essa pessoa se ela te perguntasse, né? Sobre o que tu pesquisa? Mas de uma maneira bem simples, bem no senso comum. Bom, a minha pesquisa, a sociolinguística em si, ela analisa a língua de uma maneira social. Como a gente
dialoga, como conversa, assim, entre grupos sociais, diferentes faixas etárias, gênero, essa mudança de língua de um grupo para o outro, basicamente isso. De quem vem do interior, de áreas mais rurais, para as áreas urbanas, diferenças fonéticas também, a gente analisa dentro da sociolinguística, bem uma questão social da língua. É basicamente até mesmo relacionado às profissões, né? A gente vai ter outras variações ali. Variações de profissões, faixa etária, gênero, tudo. Isso é muito interessante, né? Até nós estamos fazendo juntos uma disciplina com a professora Sabrina agora nesse semestre. E é interessante a gente perceber como falamos diferentes em grupos diferentes, né? Nós aqui estamos utilizando uma categoria de palavras, depois que se a gente está tomando um café com uma pessoa, é outro estilo de conversa, em casa com a família é outra, com colegas de trabalho pode ser outra ainda, né? A gente vai complementando e tendo falares diversos, né? Isso. É importante, né? Eu acho que o estudo da sociolinguística também traz essa reflexão, porque muitas vezes as pessoas inclusive falam, eu não sou bom com línguas, eu não sei falar outras línguas. Na verdade, a pessoa sabe sim, porque a pessoa automaticamente ela consegue circular de um grupo para outro e ela vai fazendo essas mudanças de forma, na maioria das vezes, fluente, né? E então, com certeza a pessoa fala mais línguas, mais de uma língua, só falando a língua portuguesa. Exatamente. Né? É muito comum quando a gente fala, eu estudo letras. Então agora eu vou falar corretamente contigo, eu tenho que me policiar. Não, ou que não sei falar português. Não, todo mundo que tá no Brasil, nasceu aqui, sabe falar a língua portuguesa. A gente nasce, aprende, se desenvolve a partir do português, né? Então, todo mundo fala. Eu costumo falar em aula também que a gente precisa ser poliglota dentro da nossa própria língua. Porque tenho essa ideia também, né? Que as pessoas circulam em ambientes diferentes e vão precisar desenvolver esse léxico, enfim, todo esse aparato linguístico distinto, né? Mas acho que a gente vai rodando com a nossa pauta e vamos entrar aqui com o nosso Antares Confidencial. E hoje, para esse nosso bloco, eu selecionei um poeta paulistano que se chama Paulo Bonfim. Ele foi, inclusive, acadêmico da Academia Paulistana de Letras. E ele diz assim num dos seus livros, O Colecionador de Minutos, é o título do livro, e ele diz: se as palavras perdessem o seu valor, Pedro seria Francisco, Francisco seria cachoeira, e a cachoeira seria clamor que afogava em si mesmo. Então, essas imagens, né, nos lembram um pouco de que as palavras sustentam os sentidos e que cada leitura que a gente faz também reorganiza um pouco o nosso universo, o nosso mundo. Afinal de contas, ler não é só acompanhar uma história, né, uma narrativa, mas também é atribuir valor, criar vínculos, né, e aceitar ou recusar modos de dizer. Nesse sentido, a gente vê como a linguística é relevante, como ela está perpassando todas essas questões da sociedade e do leitor também, né? Porque cada leitor carrega um repertório próprio, né? Esse conhecimento próprio do seu idioma. É uma relação muito particular e peculiar com a língua. E é isso que a gente quer revelar nesse nosso Antares Confidencial. Não só os livros, mas também as experiências de linguagem que ficaram com a gente, especialmente com vocês duas. Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas e aí a gente quer que vocês respondam pra gente aqui. Quem quer começar? Tudo bem, posso começar. Vamos lá, então. Pode ser? Primeira pergunta, então. Já houve um livro que mudou completamente o significado de uma palavra para você? Eu acho que esse livro, na verdade, também estava na minha lista dos 10, né? Eu acho que a palavra preconceito, né? Então, não só os trabalhos da Jane Austen, né? No caso, Orgulho e Preconceito, que mostraram... Porque a gente sempre tem aquela ideia do preconceito como algo racial, né? Mais especificamente nesse sentido. E então, lendo, né, essa obra, a gente percebe que o preconceito ele não é apenas sobre isso, mas ele vem de muitas
camadas sociais, ele vem, inclusive, de muitos comportamentos individuais, né? Por exemplo, tem a personagem principal, que ela recebe uma proposta de casamento de um primo, e ela acha ele muito ridículo, digamos assim, e ela não quer, né? Exato. Diz que não e tal. E uma das melhores amigas dela acaba casando com esse primo, né? E ela tem muito essa ideia de que o amor deve ser vivido, né? O casamento deve ser por amor. Mas essa amiga dela desfaz esse preconceito dela. Porque é um preconceito. O amor, ele pode ser de várias formas, né? Ela estava se sentindo já, digamos assim, velha para aquela época. Ela estava precisando de uma segurança e, né, essa outra pessoa ofereceu essa segurança, né? Então, preconceitos que a gente tem, às vezes, não só preconceitos macro, né? Mas internos, assim, com o comportamento dos outros e que a gente tem que cuidar, né? A vida é dos outros e desde que não estejam fazendo nada ilegal ou machucando outra pessoa, tá tudo bem. A escolha é deles. E tem alguma palavra ou expressão que você passou a evitar ou até a utilizar por causa de um livro? Evitar. Eu acho... eu não sou uma grande fã, e aqui, de novo, acho que vou ser cancelada por muitas pessoas. Não sou uma grande fã dos romances de Machado de Assis. Eu gosto dos contos de Machado de Assis. Pronto. Né? Nós aceitamos todos os leitores aqui. Muitas mensagens de ódio. Nós temos espaço para diversidade. Mas eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que eu não gosto. Né? Eu já li, mas não foi uma obra que eu gosto. E aí, então, não é que eu evito usar essa palavra, mas a palavra cigana, pra mim, quando eu escuto a palavra cigana, me dá arrepio, assim, me dá é como se fosse uma rejeição à palavra, e eu acho que tem a ver com o uso dessa palavra, que ele também é cheio de preconceito, né? Ele é cheio de... Essa palavra é cheio de preconceito na obra de Machado de Assis. Exato. Ela vem carregada com esse preconceito. Muito bom. Eu vou rodando as perguntas e depois Pode a gente ser. troca. Brenda, vou fazer para ti as outras 2 perguntas. Um livro que te marcou mais pela forma de dizer do que pela história em si? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando muito. E daí eu fui para um clássico para mim, que é A Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, porque já tá ali no título, né? Uma aprendizagem. E a forma como ela diz as coisas, a história em si, a linguagem que ela usa, pra mim é muito reflexiva. Então, pra mim, com certeza, eu pensei muito, mas eu acredito que foi mais esse mesmo. Tá certo. Esse livro também já apareceu aqui em outros, né? Já apareceu. Sim, apareceu. A Raíssa, inclusive, que ela veio aqui e falou desse livro. Só pra fazer um parênteses aqui. Eu fiquei quase a graduação inteira dizendo pra ela que ela tinha que ler esse livro. Tanto que trouxe entre os 10 dela. Sim, é muito bom esse. Influência da Brenda. Viu? E já aconteceu de um livro não funcionar pra ti por conta da linguagem? O que te afastou desse livro? Bom, já que a gente tem espaço aqui para todas as diversidades, eu tenho, isso é uma questão minha mesmo, eu tenho muita dificuldade de ler obras que são mais antigas, e principalmente se é uma tradução. Então, se o livro ele foi escrito em inglês e ele foi traduzido, já um livro antigo, para mim, é muito difícil de eu conseguir ler. A história não vai me prender, tu vai poder falar o que for, para mim, eu não vou conseguir ler. Por exemplo, o Morro dos Ventos Uivantes foi um livro que eu nunca terminei de ler. Nunca li até o final. O Retrato de Dorian Gray também, eu nunca terminei de ler. Não consigo me adaptar àquela linguagem. E aí a história, por mais que seja fantástica, não me prende. Acaba não captando, né? Não captando, ali não fico. Interessante. Agora eu vou rodar essas perguntas para a professora Sabrina. Um livro que te marcou mais pela forma de dizer do que pela história? Eu acho que foi
um dos meus livros favoritos, inclusive, né? Que é do Érico Veríssimo, que é Olhai os Lírios do Campo. A história do livro em si, ela não tem, assim, a narrativa, ela não tem, assim, grandes problemas, grandes picos, né, picos e soluções de problemas. Ela é uma narrativa relativamente parada, né? Mas eu gosto muito da forma reflexiva com que o autor coloca os dilemas morais dos personagens, né? E o quanto, na verdade, os sentimentos, né, que ele vai descrevendo, não só através das palavras, descrevendo os sentimentos, mas descrevendo também as expressões faciais, descrevendo atitudes que foram tomadas no passado e que têm consequências agora no presente. Então, eu acho que essa seria a obra que eu poderia colocar como resposta para essa pergunta. E ao contrário, já aconteceu de um livro não funcionar justamente por conta da linguagem? Sim. Eu tentei muitas vezes. Ler Macunaíma, por exemplo. Né? É muito desafiador e eu não passei da página 40. Né? Não dá, pra mim não consigo, e podem me chamar de péssima leitora, mas não dá. Não Esse deu. quadro é bom porque mostra que somos humanos. Exatamente. Né? Eu acho que é bem interessante a gente trazer pessoas que têm uma trajetória acadêmica distinta e que vê, né, encontra limites na própria literatura. Nem tudo vai te agradar, nem tudo vai ser fácil de ler, nem tudo vai fazer parte do nosso repertório. Eu acho que tá tudo bem, né? Não tem obrigação nenhuma disso acontecer, né? É verdade. E Macunaíma é difícil, né? Sim. Eu também não terminei. Não lembro até onde fui. Talvez não tenha chegado até a página 40. É claro, eu joguei um número ali, né? Eu não sei se foi a página 40, mas joguei um número. Mas realmente é muito... E mesmo assim, às vezes... por exemplo, quando eu estava trabalhando com literatura norte-americana, mais clássica, assim... trabalhando algumas obras que eram realmente também um pouco difíceis, até porque elas eram em inglês, né? Tinha um inglês muito mais antigo. Muitas vezes eu até estimulava os meus alunos, leiam o resumo. Eu dava resumos bem detalhados para eles entenderem. E quando eles fossem lendo, eles iam entendendo melhor a história e iam conectando melhor, né, o que estava acontecendo, né? Não deixa de ser uma mediação de leitura, isso, né? A ideia era essa, né? Porque senão eles iam desistir de ler, né? Sim. E então, como eu não tive essa mediação de leitura, quando tive que, né, precisei ler Macunaíma, no caso, na faculdade, e acabei não fazendo o trabalho, que péssimo exemplo, né? Porque não consegui passar, ou fiz, assim, mas não consegui chegar muito longe. E me mesmo tentando, né, com algum resumo, com algum direcionamento, ainda assim, pra mim também foi muito, muito desafiador. Eu tive, só fazer um adendo, eu tive essa experiência com o Cortiço também. Eu li na graduação, li todo o livro ali, com muito sofrimento, mas li todo ele. Aí nós lemos no clube de leitura, né? Aí eu peguei o livro e disse, não, vou dar mais uma chance, né? Agora eu tô mais velha, vou dar uma chance de leitura, né? Li ali as primeiras páginas e disse, lembrei a história. Acabou. Aí foi no clube de leitura com a prof. É isso, né? Tá vendo como é que funciona? Acho que tu tá me devendo 2 perguntas ainda, né? Vamos lá. Já houve um livro que mudou completamente o significado de uma palavra pra ti? Eu fui pensando nessa pergunta, fui para um sentido bem literal, não fui tão reflexiva que nem a prof, igual a palavra preconceito, enfim. Mas no próprio Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a palavra baleia, para mim... Assume outro significado. Assume outro significado. Certo. A gente se apega tanto à cachorra-baleia ali, o que ela representa para aqueles meninos, enfim, para a família em si, durante toda a trajetória, e o final que ela tem, enfim... Mas a palavra baleia, assim, não é como se eu não visse, mas o animal que é a baleia, né? A gente traz todo esse sentimento que o livro trouxe, né? Muito legal isso. Já deixa, assim, um gostinho de quero mais pra quem nunca leu Vidas Secas, né? Pra descobrir quem é a tal da baleia. Tem que ler. Vidas Secas eu escolhi mais de uma vez. É muito bom. E tem alguma expressão, alguma palavra que tu passou a usar ou a evitar por causa de um livro?
Essa eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu pensei bastante. Eu não consigo me recordar, assim, de algo que eu li ou uma palavra que ficou, sabe, numa leitura, assim. Não, vou ficar devendo pra vocês. Tá bom, a gente Já chama fica no pra próxima. Fica pra próxima. A gente vai anotar aqui. Mas eu gostei muito da referência que a prof fez com o cigano, por causa do Machado de Assis, que eu sempre achei muito profunda, né? Os olhos de cigana, oblíqua, dissimulado. Sempre foi muito profundo isso. Daí ela trouxe essa palavra, eu fiquei, não, gente. Mas acontece, né? Isso aí, muito bem. Muito bem. E aí? Vamos pro próximo Vamos quadro, pro nosso então. próximo quadro. Do confidencial para o este ou aquele. Ele tem por inspiração o poema Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. E eu vou trazer um trechinho aqui do poema antes de a gente fazer a nossa brincadeira. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. E assim a gente vai lançar obras em pares. A gente pediu uma lista prévia de 10 livros para cada uma das nossas convidadas. E elas vão escolher em duelos, 2 por vez. A vencedora segue, vai para a próxima, até selecionar um livro definitivo. Definitivo, é claro, para o momento Pra que hoje, nós né? estamos Pra agora. hoje. Porque amanhã pode mudar, depois pode mudar, obviamente. Eu vou começar agora ao contrário. Antes nós começamos com a professora Sabrina, agora vamos com a Brenda. A ordem é aleatória, tá, Brenda? Vou começar aqui com Os Contos, de Lígia Fagundes Telles, ou A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierchowski. Nossa, Ronaldo. Meu Deus. Achou que era só fazer a lista? Nossa. É uma dor no coração fazer essa escolha. Muito difícil. Porque a Lígia Fagundes Telles, pra mim, assim, ela é incrível. E A Casa das Sete Mulheres, eu tenho um carinho muito grande por tudo. Porque ela que me apresentou, a literatura me despertou esse interesse. E ali, meu Deus. Ah, é só escolher. É, só escolher. Só sabe? escolher. Eu vou ficar com a Casa das Sete Mulheres, porque foi o que eu li recentemente. Eu ganhei um exemplar muito bonito da minha mãe de aniversário, então eu vou ficar com esse. Muito bem. A Casa das Sete Mulheres ou Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Jane Austen. Vou ficar com a Casa das Sete Mulheres. Casa das Sete Mulheres. Ou Meu Pé de Laranja Lima. A gente tem um exemplar aqui do Meu Pé de Laranja Lima. Ah, Meu Pé de Laranja Lima é lindíssima, lindíssima história. Mas eu ainda fico com a Casa das Sete Mulheres. A Casa das Sete Mulheres ou Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Eu mudo. Agora eu vou por uma aprendizagem. É que esse livro, nossa, gente, quem lê ele, assim, eu saí muito reflexiva do livro em si, a história é muito boa. E esse faz tempo, a leitura? Esse é o livro que a gente lê todo ano. Em algum momento do ano eu leio ele, porque eu sinto que preciso. É muito bom. Uma Aprendizagem ou O Pequeno Príncipe. Vou continuar com uma aprendizagem. Pequeno Príncipe eu botei pra fechar os 10. Uma Aprendizagem ou O Leopardo. Vou ficar com uma aprendizagem, porque o Leopardo eu contei, né, pra vocês. A minha situação com ele foi um momento de desespero, que eu trabalhei com ele não sabia muito bem o que fazer. Por isso que ele me marcou. Mas é uma ótima história. Um romance histórico muito bom. Traumatizou no início, mas depois... Depois eu entendi ele, aí eu gostei. Muito bem, então a gente ainda tem mais 2 duelos aqui. Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres ou O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Nossa, O Tempo e o Vento é um grande livro e é muito bom. É, por muitos motivos. Muitos motivos, Inclusive pelo né? tamanho. Inclusive pelo tamanho. Mas vou continuar com uma aprendizagem. E pra gente fechar, o livro definitivo de hoje da Brenda, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Uma aprendizagem, gente. Uma aprendizagem de Clarice muitos ganhando. prazeres. É
um ótimo livro. Recomendo Muito bem. para todo mundo que eu conheço. Tá certo, vamos rodar Fechado. aqui a nossa pergunta. Agora é para a prof. Sabrina. Ok, vamos lá. Considerando a sua lista, vou buscando aqui de forma aleatória, né? E começo com A Cor Púrpura, de Alice Walker, ou Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Ensaio sobre a cegueira. É uma narrativa muito chocante, justamente da natureza humana e de até onde a gente realmente pode chegar quando confrontado com situações extremas. É um livro que, como a Brenda falou, já li e reli muitas vezes. E é tristíssimo, né? Um livro muito pesado, assim, muito não tem pesado. como sair ileso desse livro. Não. Então, Ensaio sobre a Cegueira ou Olhai os Lírios do Campo. Olhai os lírios do campo, né? Não adianta, é um livro muito mais leve. Ele condiz muito com os meus valores como pessoa, valores de valorizar a família, de valorizar a pessoa acima de outras coisas. Então, fico com Olhai os Lírios do Campo. Tá certo. E em relação a Olhai os Lírios do Campo e Senhora, de José de Alencar. Continuo com Olhai os Lírios do Campo. Olhai os Lírios do Campo ou As Vinhas da Ira. É difícil, Steinbeck. As Vinhas da Ira é muito bom. E também assim como o Ensaio sobre a Cegueira, traz também essa história concentrada no comportamento humano, né? Quando confrontado com situações difíceis. Mas ainda assim continuo com Olhai os Lírios do Campo. A minha escolha tem a ver com o número de vezes que eu li. Pode ser, né? E entre Olhai os Lírios do Campo e Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Aí Orgulho e Preconceito é um livro que eu li mais ainda, mais vezes. E, então eu fico com Orgulho e Preconceito. Não só, né, também é uma história leve, mas que também traz, né, essa questão humana, né, de comportamento humano. Mas gosto também muito porque retrata, né, uma sociedade um pouco mais antiga, né? E dá para traçar muitos paralelos também com a sociedade de hoje, pensando assim que o ser humano ele evoluiu, mas ele não evoluiu. Verdade. Falando em sociedades, então, Orgulho e Preconceito ou O Senhor dos Anéis? Olha, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, gosto muito de Tolkien, já li tudo de Tolkien, mas ainda fico com Orgulho e Preconceito justamente pela história, me prender tanto por essas linhas que a gente consegue estabelecer, né, entre a sociedade do passado e a sociedade de hoje. E entre essa sociedade do passado e uma sociedade distópica de 1984, do Orwell, com qual você fica? Continuo com Orgulho e Preconceito, gosto muito de Orwell, acho que são distopias que também, né, demonstram coisas que estão acontecendo hoje, né, claro, de formas diferentes, mas até pela questão mais leve, um pouco mais positiva, de um final feliz, mais ou menos, do que o final orwelliano, né? Fico com Orgulho e Preconceito. E falando de casas e famílias, né? Orgulho e Preconceito ou Casa dos Espíritos? Eu queria que Casa dos Espíritos ficasse no último, porque eu amo Casa dos Espíritos. Olha ali. Casa dos Espíritos é um livro, assim, que toda vez que eu leio, eu choro, eu me emociono, eu fico brava. Isabel Allende consegue trazer uma narrativa de uma história de famílias e junto consegue trazer toda a questão histórica documental mesmo, né? Então eu acho esse livro fantástico. Agora eu vou ter que escolher entre ele e os outros, vamos ver. Tá. Casa dos Espíritos. Sobrou mais um aqui que também deve ser do coração, né? Porque é de Black Cat, né? O Gato Preto do Edgar Allan Poe, ou A Casa dos Espíritos. E aí? Eu gosto muito dos contos de Edgar Allan Poe, gosto muito do gênero horror, né? Mas ainda fico com A Casa dos Espíritos. Tá certo. Então temos aqui uma
latino-americana, né? Uma representante com a Casa dos Espíritos. O meu desafio, eu tô tentando melhorar um pouquinho o meu espanhol, assim, até porque eu preciso aprender um pouco mais. E o meu desafio, meu próximo desafio, e eu comprei o livro em espanhol, e eu vou ler ele em espanhol. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que é bem produtivo isso. Até porque tu já conhece a história, Sim, então exato. facilita bastante. Já tem a familiaridade do enredo, Isso, né? Isso aí. A ideia é essa. Ronaldo, vamos para os recados da paróquia? Vamos aos nossos recados, até porque estamos esgotando o nosso tempo. Tá no finzinho, na reta final aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os calendários dos clubes de leitura. Então, temos o Sobre Leituras e Livros, que tem o próximo encontro no dia 9 de maio, para debater o Drácula, de Bram Stoker. O encontro é online. E a gente vai ter o Leia Mulheres Caxias, com o próximo encontro agora dia 30 de maio. E vão conversar sobre Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Até onde eu tive informações aqui, é do prólogo ao capítulo 4, uma vez que é um livro que tem 900 páginas, né? Então vai ser dividido em vários encontros. E o Leia Mulheres de Nova Prata, que tem o próximo encontro dia 31 de maio, e vai conversar sobre Sweet Tóquio, da Giovanna Madaloso. Também é online o encontro. Eu tenho aqui de recado que até o dia 22 de maio estão abertas as inscrições para o processo seletivo de mestrado e doutorado do PPGLET. A prova escrita para cada modalidade, são provas diferentes, é no dia 4 de junho e a entrevista no dia 15 também de junho. O resultado final será divulgado no dia 22 de junho para ingresso em agosto. O site é ux.br/site/pós-graduação, formação estricto sensu, letras e cultura. Ou pesquisando no Google e no nosso Instagram tem lá todas as informações para se inscrever no processo seletivo. Então, abrimos o espaço também para vocês fazerem uso, né, com as suas últimas palavras do dia. A gente queria agradecer muito a presença de cada uma de vocês. Fique à vontade. Bom, eu também agradeço, né, a oportunidade de trazer um pouco mais sobre o meu trabalho e também sobre o programa, né, enriquecer o conhecimento das pessoas sobre o programa de pós-graduação em Letras e Cultura. E é isso, muito obrigada e foi um prazer. Nós que agradecemos. Obrigado, Brenda, também pela participação. Eu agradeço muito o convite, estar aqui com a prof. Sabrina, que me acompanhou esses 2 anos, não me deixou surtar em nenhum momento. Importante. Não é difícil, a Brenda é muito calma. Mas agradeço muito o convite, foi muito bom vir aqui, conversar um pouco sobre minha pesquisa também, aprender mais sobre a pesquisa da prof e poder descontrair com os livros também. Muito obrigada. E assim a gente chega então ao final de mais um episódio. Obrigado por acompanhar a gente nessa nossa conversa e a gente espera que você continue na nossa órbita por aqui. A gente lembra também que todos os episódios saem a cada 15 dias, sempre nas segundas-feiras. Então, você já sabe, ajuste a sua rota e volte para ouvir os próximos. E para não perder nenhuma novidade, siga o PPGLET UX nas redes sociais, @PPGLET UX. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio.